Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ligado no canal do Ministério Internacional Yahvé Shammah. Eu sou o pastor Jacques Amaral e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Antes, porém, eu preciso trazer aqui algumas informações para vocês. Como vocês bem sabem, desde o início dessa semana, nosso ministério adotou uma postura que é de contribuição e colaboração com as autoridades, em especial nesse momento em que nós temos um agravamento, né? Nós estamos com superlotação em todo o sistema de saúde, tanto na rede pública quanto na rede privada. Não existem disponíveis leitos de UTI para tratamento e tudo isso em decorrência do agravamento, né, da pandemia. O número de casos subiu numa escalada assim estratosférica em todas as cidades. A maioria dos estados tem passado por grandes dificuldades. Nesse sentido, a igreja, o Ministério Internacional Yahvé Shammah, ele optou por contribuir com as autoridades, entendendo que a saúde, a proteção da saúde dos seus membros é muito importante. Nesse momento, a nossa contribuição vai ser essa. Nossos cultos, nossa programação será exclusivamente exibida no formato online. Não teremos os cultos presenciais até o dia 31 de março, em primeira instância, né? Inicialmente, né? Pode ser que esse período seja prorrogado ou pode ser que o cenário seja diferente ao final desse período, que é justamente a nossa expectativa, a nossa torcida de ter cenários melhores. Então, nesse sentido, os nossos cultos permanecem às terças e o único culto ao domingo, a terça-feira, aos domingos, né? Às terças, nosso culto inicia às 19h30 e teremos exclusivamente a participação do ministro, aquele que vai trazer a palavra, e da equipe de louvor que tiver escalada para esse dia, sem a presença de outros membros de qualquer outra equipe, inclusive dos diáconos, da dança, de outros ministérios que possam e que contribuem, né, com o nosso culto. E aos domingos, um culto às 18h30. E eu quero aproveitar também a oportunidade para trazer e anunciar aqui a nossa mudança na grade de programação. A escola bíblica será exibida todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Você que tem aí o hábito de nos assistir a partir das 8, a partir desse domingo, dia 21, nossa exibição será a partir das 9 horas da manhã. Por isso, fique ligado, porque a sua escola bíblica já começou. Estamos de volta e, como todos nós sabemos, nós estamos abordando nessas semanas ou nas últimas semanas esse período que é um período de preparação para um estudo mais aprofundado do Novo Testamento. Nós tratamos nas aulas anteriores, ao longo de 2020, sobre os livros dos grandes profetas, falamos um pouco sobre o livro de Jó, e temos estudos direcionados também dos livros de Provérbios e do livro dos Salmos. E tudo isso trouxe para a gente uma base bastante interessante para que nós pudéssemos estudar, assim como nós fizemos e estamos fazendo agora, esse período que envolve uma transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós começamos a abordar algumas mudanças que são interessantes e que, nesse sentido, mereceram uma grande relevância da nossa parte. Nós fizemos um estudo e eu vou trazer na aula de hoje um pequeno resumo daquilo que nós vimos, abordando as mudanças mais importantes e que antecederam o nascimento do Senhor Jesus Cristo.
Nesse contexto, nós temos um cenário de mudanças políticas e de mudanças culturais. Você pode consultar as nossas aulas, a nossa biblioteca, né, aqui no YouTube, e consultar as aulas em que nós trouxemos maiores detalhes sobre as mudanças políticas e culturais. Nós falamos a respeito da mudança do idioma, nós falamos a respeito do crescimento e da expansão do Império Romano, das leis que os imperadores e os seus governantes, os governadores, distribuídos nas várias províncias, nas várias cidades, em especial na região da Palestina, o papel que eles desempenhavam para que tivesse a manutenção, né, do Império Romano. Nesse contexto, nós falamos sobre os cobradores de impostos, falamos sobre a estrutura, falamos a respeito de como era a organização, da ausência de interferência, né, dos governantes do Império Romano nas decisões religiosas do povo que sofria essa dominação, embora tivesse aí esse cenário. Nesse contexto, nós trouxemos um grande destaque para o pensamento, que é a filosofia trazida a partir do pensamento grego, que é o helenismo. E vimos que tivemos uma alteração de cultura entre o pensamento grego, o pensamento egípcio e das outras regiões que cercavam ali o povo de Israel. Mudanças de adoração entre deuses como Baal, Moloque, trazendo aqui outras ideias como a Diana, a rainha dos Efésios, né? A rainha dos céus, coisas que nós trouxemos exaustivamente em várias e diversas aulas que estão aqui na nossa biblioteca e que você pode consultar o tempo que você quiser. Elas ficam depositadas na plataforma do YouTube. Basta você digitar aqui dentro do nosso canal Escola Bíblica e vai aparecer toda a playlist que tem salva lá para você fazer as suas consultas, esclarecer e ver a explicação de diversos professores, inclusive. E nesse contexto, nós também analisamos as mudanças geográficas. Nós tivemos uma redistribuição e uma renomeação das regiões, trazendo destaque aí para Judéia, Galileia e Samaria. Também abordamos nas aulas anteriores as mudanças religiosas, na medida em que nós abordamos o surgimento de partidos, ou seja, divisões, né? Grupos separados dentro de um contexto de judaísmo. Aqui nós estamos falando de judeus, e nós explicamos muito bem isso nas aulas anteriores, trazendo esse contexto de judeus passando por divisões dentro de uma organização judaica, dentro da religião do povo, vinha uma separação e uma distinção entre classes de judeus e judeus, trazendo assim, mostrando que essa divisão ela ocorreu nesse período em que aconteceu um silêncio pela parte de Deus em relação ao envio de profecias para cumprimento das promessas que já estávamos aguardando para que fossem cumpridas. Também destacamos, e hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito dos mestres da lei, porque entendemos e vimos que nessa explicação, nas explicações que antecederam as semanas, né, que se passaram, que existia uma estrutura que era um contexto de Império Romano. Nós tínhamos então uma organização quanto ao cumprimento dos deveres de cidadão, ou seja, de cidadania, de pagamento de imposto, recolhimento de imposto, obediência às leis romanas, e como que a gente deveria aplicar essas leis dentro desse contexto, uma vez que nós estamos trabalhando com uma dominação de uma nação que é permissiva nesse sentido, que trazia apenas essas obrigações da vida civil, mas que deixava ao povo que era subordinado às leis, né, o povo que era subordinado às leis do Império Romano, estes deveriam ter a sua organização religiosa, eles tinham essa liberdade. Nesse contexto, existia uma necessidade de se trazer uma correta interpretação
para as leis de Deus. Aquilo que Moisés tinha feito, toda a literatura de Deuteronômio, de Levítico, de Êxodo, de Gênesis, todo o conjunto de leis, eles deveriam ser aplicados mantendo a sua essência, mas dentro de um contexto que um império diferente que dominava. Então, surgiu a necessidade de se trazer essa interpretação, e quem exercia esse papel eram os escribas e os rabinos. E nós falamos da figura dos principais sacerdotes no Antigo Testamento, é muito claro, todos nós sabemos, já existia a figura dos sacerdotes, foram instituídos através das ordenanças de Moisés, dos ensinamentos, da estrutura que Moisés trouxe para toda a população. Mas é bem verdade que no surgimento, quando começamos a fazer a nossa leitura do Novo Testamento, nós vamos deparar com essa estrutura diferenciada. Nós vamos ver que os sacerdotes estarão exercendo papéis diferentes daqueles que a gente percebia no Antigo Testamento. Vimos também que as instituições religiosas, elas transformaram, né? Nós temos aqui no Antigo Testamento a tenda da congregação e temos o templo construído por Salomão. Quando nós chegamos no tempo de Jesus Cristo, nós encontramos com diversas sinagogas, encontramos com lugares de culto e lugares de adoração. São os templos, né, onde eram levados os sacrifícios, e mais as sinagogas, onde eram prestados os cultos. E aí nós vamos também enxergar e vamos perceber que existiam os mestres da lei. E aqui que nós começamos a nossa explicação para o dia da hoje. O mestre da lei, ele não existia, essa figura não existia, né? O mestre da lei no Antigo Testamento. Porque essa mudança faz parte traz como consequência das mudanças desse período intertestamentário. Nós vamos enxergar aqui que os escribas, eles no Antigo Testamento, eles ocupavam-se exclusivamente de copiar a lei, ou seja, aquilo que os profetas profetizavam, falavam, os copistas, que eram os escribas da época, eles vinham anotando, trazendo essas anotações para que a literatura não se perdesse. No Novo Testamento, eles começam a trazer, ou começam a desempenhar um papel relevante no meio da sociedade, e eles possuem um papel de destaque. É muito comum nós encontrarmos, especialmente nos evangelhos, a figura dos escribas como uma classe de pessoas especiais que copiavam os documentos e registravam as informações. A nossa literatura nos informa que esses eram secretários governamentais e copistas que produziam, né, os exemplares, os manuscritos, tanto das escrituras como de outras literaturas, e que no decorrer do tempo eles se tornavam pessoas mais influentes, porque eles também exerciam o papel de interpretação da lei. Quando os habitantes de Judá foram deportados para a Babilônia, eles se viram em circunstâncias inteiramente novas. Aí nós sabemos, né? Nós estamos analisando a história de um povo que está saindo dentro de um contexto que era de um governo que tinha uma linhagem real, uma linhagem sucessória, e que de repente eles são levados para o cativeiro. E nesse contexto, nem sempre ficava muito claro como a lei de Deus deveria ser aplicada para essas novas situações. E aí nós não estamos falando apenas do Novo Testamento, estamos também alcançando períodos que são narrados no Antigo Testamento, como por exemplo o exílio babilônico. O povo foi levado para a Babilônia, foi levado ao cativeiro, foi levado cativo para a Babilônia. Mas antes disso, porque nós sabemos, né, que quem
foi levado, o povo que foi levado foi o povo de Judá. Então nós estamos falando de Judá e da capital Jerusalém. Mas antes disso, Israel e Samaria já havia sido dominada pelos assírios. Nesse contexto, nós aprendemos, né, quando estávamos ensinando a respeito das mudanças territoriais, né, da mudança da região, que o povo de Samaria ele foi transportado para as regiões da Galileia. Por quê? Ali eles foram colonizar, e não era exclusivamente aquele povo, mas também vinham povos de outras nações para colonizar a região da da Galileia. Era essa região distribuída. E aqui nós estamos falando tanto de um contexto da dominação da Síria, da dominação da Babilônia e do domínio do Império Romano, que o Império Romano é justamente uma consequência dessa primeira dominação. O povo primeiro foi levado para a Babilônia, logo depois disso nós tivemos outros governantes, outros líderes que ficaram com o domínio desse povo, que foram sucedendo Nabucodonosor, que foram sucedendo Alexandre o Grande, como nós já explicamos nas aulas anteriores, até chegarmos no domínio do Império Romano. E justo, aquele papel que era feito pelo profeta, vocês vão se lembrar, em várias ocasiões do Antigo Testamento, em especial toda essa informação que nós estamos trazendo aqui para vocês nas nossas aulas, em especial das últimas semanas, é uma compilação de pesquisas históricas que se encaixam dentro da literatura, em especial do Livro dos Reis e das Crônicas dos Reis. Tudo isso que nós estamos narrando, estamos trazendo aqui, essas mudanças, essas narrativas de levar o povo para o cativeiro, essas histórias estão fragmentadas nesses livros e também na narrativa dos profetas, que inclusive que são as literaturas que complementam o Livro dos Reis. Então é muito comum você ler ou ouvir na passagem do Livro dos Reis ou de determinado profeta, contando a história sobre determinado rei e fazendo a seguinte expressão: os demais atos, as demais os feitos por esse rei, eles estão contidos ou nas crônicas dos reis ou nos livros dos reis, ou esse cenário você vai encontrar em uma ou outra literatura, dependendo do que você está lendo, inclusive aqueles que estão escritos lá nos profetas. E tudo isso é fruto de pesquisa histórica, mas que não se distanciam também da leitura do Antigo Testamento. Então, esse compêndio que está sendo trazido nessas últimas aulas reflete justamente uma síntese e uma organização daquela literatura que está lá no Livro dos Reis, no Livro das Crônicas e também no livro ou nos livros dos profetas. Então, voltando aqui ao nosso texto, nós temos que os profetas faziam esse papel, eles aplicavam a lei, interpretavam a lei, trazendo para o governante ou para o povo qual que era a vontade de Deus através da lei. E isso é muito importante, inclusive, para os dias de hoje. A palavra de Deus não muda, assim diz o Senhor. Ela não muda, ela vai se cumprir. Não, passarão os céus e a terra, mas as palavras elas não passarão até que tenham se cumprido na exatidão e da forma como Deus planejou, da forma como Deus designou. Mas assim como para os dias de hoje, que nós temos diversas situações que são diferenciadas, nós temos aqui, por exemplo, o advento da internet, né? Que até então era tido como uma terra de ninguém, né? Uma terra sem lei, que as pessoas abusavam da privacidade, inclusive da outra. Hoje, no Brasil, por exemplo, já temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem trazendo essas coisas. E como que essas coisas funcionam? Por exemplo, como que a igreja vai funcionar em tempos de pandemia e em tempos de isolamento social? Toda essa situação exige de cada um de nós uma interpretação que seja diferenciada. As leis são as mesmas, mas que se aplicam em situações diferenciadas. Então, a interpretação da lei ela é importante em qualquer tempo da existência humana. Dessa forma, no tempo do Antigo Testamento, os profetas exerciam esse papel. Eles faziam a literatura, faziam a leitura, né, da literatura bíblica e interpretavam aplicando a lei para cada caso concreto. E aqui nós vimos que os profetas ensinavam o povo a viver
o modo fiel que Deus esperava. E temos aqui um destaque para Esdras, que era tanto escriba e sacerdote. Ele assumiu esse papel de ensinar a lei ao povo que voltava da Babilônia. Então aqui nós estamos falando de um período de Antigo Testamento, em que exigia, em que reclamava uma interpretação da lei. Além do mais, nós temos que, como todo bom ser humano, o povo de Deus naquele tempo também, na opinião de vocês, era um povo que era, por tudo aquilo que nós vimos, por tudo aquilo que nós lemos, por todo o entendimento que nós tivemos, vocês entendem que o povo era um povo que era dado à leitura da palavra, ou era um povo que necessitava da figura do sacerdote, da figura do profeta, da figura do ministro, da figura do professor, do mestre, para trazer a correta interpretação? Sim ou não? Logicamente, nós estamos falando que ainda existe uma necessidade. É bem verdade que o ideal é que cada um seja capaz de entender, compreender, interpretar e aplicar na sua vida, né? A Bíblia é feita para uma aplicação prática nas nossas vidas, no nosso cotidiano, em tudo aquilo que nós fazemos. Mas é bem verdade que existem passagens bíblicas que são bem difíceis de se entender, de se compreender, e nesse sentido, nada mais justo a necessidade de termos os nossos mestres para que venham trazer as explicações que nos são necessárias para que a gente possa fazer uma aplicação correta, né? É muito comum pessoas pegarem textos isolados da Bíblia e trazerem uma aplicação prática. Essas aplicações elas podem se sustentar por um determinado tempo, mas até que venha a verdadeira luz, até que venha um verdadeiro esclarecimento, as pessoas podem ser levadas a cometer erros que são facilmente evitados se tivermos uma correta interpretação bíblica, uma correta leitura e aplicação na nossa vida prática. Então nós temos aqui esses papéis em destaque nesse cenário. E aqui nós vamos perceber, vamos voltar aqui para ver se eu estou 100% certo, nós vamos perceber de volta, nós vamos perceber que essa necessidade, ela gerou para essa classe de pessoas, para esses escribas, uma espécie de soberba, né? Um destaque desnecessário para essas pessoas. Porque, a bem da verdade, é o meu pensamento, que cada uma dessas pessoas deveria fazer a interpretação da lei, dos versículos bíblicos, e deixar que a luz da própria palavra, das Sagradas Escrituras, iluminasse a vida da pessoa. Que ela tivesse esse discernimento através do Espírito Santo, trazendo a aplicação prática para ela. Mas nos tempos da igreja primitiva do Novo Testamento, dessa transição da qual nós estamos tratando aqui agora, nós vimos que as pessoas aproveitaram dessa oportunidade para ganhar um destaque maior do que elas mereciam. Não é verdade? Então, nesse contexto, deixe-me avançar aqui um pouco mais para me chegar nos slides que são os verdadeiros. Opa, chegamos aqui na aula de hoje, nós teremos isso ainda, mas vamos voltar aqui um pouco mais. Estamos voltando, enquanto os slides estão retornando ali, nós voltamos aqui para fazer as nossas ponderações. Então, enquanto os slides passam ali, a gente vai continuar fazendo esse comentário. Pois bem, então aí, a gente estava falando sobre esse assunto e aqui conseguimos resolver os nossos problemas técnicos e vamos continuar aqui. Então, assim, enquanto os profetas tinham esse papel no Antigo Testamento de fazer a interpretação, agora no Novo Testamento nós nos deparamos com os escribas também exercendo esse papel. E nisso nós já temos os fariseus, saduceus, os sacerdotes e agora também a pessoa, né, a figura desses escribas que tinham inicialmente o papel de estar copiando e agora eles estavam interpretando a lei também. Então, nesse sentido, nós temos que essa classe de pessoas, no zelo, né, no anseio, né, na ânsia de proteger a lei, eles chegavam a aumentar as exigências, levantando uma espécie de cerca ao redor da lei,
na forma de mandamentos detalhados e específicos que impediam o povo até mesmo de chegar perto de quebrar a lei. Por exemplo, aí nós vamos trazer lá no Novo Testamento, né, a questão da jornada do sábado, uma distância que a pessoa podia percorrer no sábado. Essa distância foi instituída para garantir que o povo não violaria o mandamento de repouso no sábado, né? Esse mandamento devia estar no coração, mas as pessoas viam que era aumentando o rigor da lei, né? E aí nós temos um grande debate que Jesus Cristo traz essa característica para eles, que eles não conseguiram entender qual que era a essência da lei, né? E aí Jesus chega dizendo para ele, vocês estão tão zelosos na letra da lei que deixaram de entender o espírito da lei, né? A essência da lei. E assim, nós vimos aqui especialmente, né, no Evangelho de Marcos, que Jesus se recusou a seguir aqueles parâmetros, está lá em Marcos 12, dos versos 38 até o 40. E ensinando-os dizia-lhes, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas, ou seja, dentro da igreja, dos primeiros lugares nas ceias, mas que ao mesmo tempo devoram as casas das viúvas. Aqui nós temos tanto uma interpretação literal como uma interpretação também figurada, né? A viúva representava e representa até os dias de hoje uma pessoa que está em condição de fragilidade, porque o provedor da casa faleceu. Viúva é aquela esposa cujo marido morreu. Nesse sentido, Jesus Cristo vem trazendo uma acusação grave contra os escribas. Vestiam bonitos, falavam bonito, né? Saudação nas praças, sentavam nas primeiras cadeiras. Na hora da ceia, eles eram os primeiros assentos, né? Mas que devoravam as casas das viúvas e com isso, com esse pretexto, fazendo longas orações. E aí Jesus Cristo diz que para esses a condenação seria ainda maior. E com esse comentário nós encerramos essa parte que falava das mudanças estruturais e que ocorreram entre o período que separava o Novo e o Antigo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E vamos entrar agora num tema muito interessante, que são as referências feitas a Jesus Cristo no Antigo Testamento. E qual que era a perspectiva? O que esperar? Nós sabemos muito bem que para os dias de hoje, o grande evento, o grande acontecimento para a igreja cristã, para a igreja que espera, é a vinda do Senhor Jesus Cristo. A promessa que foi feita há quase 2000 anos atrás, que ele voltaria para resgatar a sua igreja. Está correto isso? Sim, está correto. Você que é leitor da Bíblia, você que é estudioso da Bíblia, sabe que você não está esperando a divulgação ou a chegada de uma vacina que venha trazer cura para a humanidade. Pode acontecer, é o que nós esperamos, né? Está aí chegando alguns lotes da vacina, mas é bem verdade que depois da chegada da vacina na nossa nação, eu estou admitindo aqui, estou reconhecendo que nem todos foram vacinados ainda, mas depois que chegou a vacina na nossa nação, o vírus piorou, ele sofreu mutações e está mais agressivo. Você concorda comigo? Então a sua esperança não deve ser na vacina. A sua esperança também, ela não deve ser firmada nas suas conquistas pessoais. Não é o fato de você ter condição financeira ou condição psicológica ou condição técnica para fazer alguma coisa, para fazer algum evento, não é no seu poder que você deve se firmar. É na conquista pessoal, é na conquista familiar? Não. O grande advento para a igreja, para o século 21, para o século vindouro, para as próximas gerações, é a volta de Jesus Cristo. E assim como no tempo do Antigo Testamento, ou no período dessa transição, nós precisamos estar atentos para reconhecer que o cumprimento dos sinais, eles são
evidências de que a Bíblia é verdadeira e nós devemos estar atentos para que isso seja cumprido nas nossas vidas e nós não sejamos surpreendidos com o advento. Foi isso que aconteceu com os judeus daquela época. Eles estavam aguardando um evento e quando o evento aconteceu eles não souberam distinguir e até o dia de hoje eles não tiveram essa percepção. Eles não conseguem entender, reputando Jesus Cristo como se fosse um profeta. E aí, nós vamos inaugurar no dia de hoje esse estudo a respeito da figura de Jesus Cristo. Nós já vimos, já estudamos um pouco dos livros do Antigo Testamento, né? A escola bíblica, ela presencial, ela estudou muito e exaustivamente o Pentateuco, versículo por versículo, desde o tempo do pastor Giovanni como professor da escola bíblica dominical. Então agora nós estamos encerrando um período que é o período intertestamentário e começamos a analisar o contexto do Novo Testamento. E é importante que antes de nós começarmos a fazer esse estudo, que é um estudo rico e que deve ser aprofundado, e para essa lição nós teremos a participação de vários professores, de diversos professores, que estarão nos ajudando a entender, a compreender como que isso se operou e como que isso deve ser interpretado para os dias de hoje. Então vamos lá? Então, a primeira expressão que nós vamos tratar é da expressão do Messias, que é uma palavra hebraica. O significado dela é ungido, entende? Messias e ungido, eles não se confundem, mas o Messias é ungido. E aí nós vamos encontrar algumas referências bíblicas e que nós vamos ter um entendimento a partir do momento em que tivermos uma explicação, tendo o conhecimento do que significa cada expressão. Essa mesma expressão Messias, ela também é o Cristo no grego. A palavra ungido, ela também significa Messias, ela faz distinção dos tipos de unção que existiam no Antigo Testamento e que era uma expressão comum no Oriente Médio, em especial nos tempos dos patriarcas, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó, dos profetas e assim por diante. A unção era comum, então, no Antigo Oriente Médio. E ela envolvia a aplicação do azeite, prestem atenção, a unção era deitar o azeite sobre uma pessoa e, em determinados casos, sobre um objeto. Nós vamos ver na aula de hoje que Jacó deitou azeite sobre uma pedra e colocou ali como um lugar de uma pedra fundamental. Aqui vai ser uma região que eu vou dominar, porque aqui eu recebi uma visão de Deus. Foi bem isso que está lá na história. E a Bíblia vai nos ensinar que existem 3 tipos de unção no Antigo Testamento. A unção comum, a unção medicinal e a unção sagrada. Vamos dar uma olhada para ver se a gente consegue entender cada uma delas? A unção comum era realizada com óleos aromáticos. Nós vamos encontrar esse tipo de unção no livro de Ruth, no Salmo 104:15 e também em Provérbios 27:9. É só aqui que tem isso? Não. Várias outras passagens da Bíblia nós vamos ter esse evento. Eu estou trazendo 3 passagens que são 3 passagens exemplificativas. Essa unção, que é a unção comum de óleo aromático, ela é suspensa em períodos de luto, ou seja, não se ungia pessoas em tempo de luto. Os visitantes, entretanto, eram ungidos como sinal de respeito, de reverência. A pessoa era recebida. Assim como você recebe uma pessoa na sua casa, você oferece alguma coisa, um café, um copo d'água, um chá, a unção era como um refresco para aquela pessoa. Nós estamos falando aqui de uma região de solo árido, né? Nós estamos falando aqui de região deserta e as pessoas tinham como meio de transporte os seus pés. As pessoas que possuíam o meio de tração animal eram tidas como pessoas ricas, né? Bem afortunadas naquele tempo. Então, quando se recebia uma visita, e mesmo aqueles que vinham nos lombos dos seus animais, nas suas carruagens, nas suas carroças,
era de bom tom, era de bom alvitre, né, recebê-las, ungindo-as, né, como um sinal de respeito e de reverência, de consideração à pessoa que está chegando na sua casa. E essa unção comum também era feita nos mortos, como uma preparação dos mortos para o sepultamento. Alguém pode virar e dizer, mas pastor, isso era comum também lá no Egito, né, que era de embalsamar? Não, essa técnica era diferente. O embalsamar era também um tipo de unção, era preparando a pessoa para que ela fosse depositada no seu sarcófago, na sua tumba, na sua pirâmide particular. Mas a gente vê que traz alguma coisa cultural do Antigo Testamento, sim. E os exemplos desse tipo de unção estão aí, né? O de luto em 2 Samuel 14:2, em Daniel 10:3 e em Mateus 6:17, voltando mais uma vez para dizer que aqui são passagens exemplificativas, elas não são exaustivas, não resumem tudo o que aparece desse tipo de unção. E assim como a unção dos mortos aparece em Marcos 14:8 e também no 16, versículo 1. Aqui nós vamos transitar também por um tempo de unção médica. Não é necessariamente feito com azeite, mas era normalmente, né, feito para curar os feridos. Aí nós temos referências em Isaías 1:6 e em Lucas 10:34. Aqui nós temos uma unção que era diferente da unção comum, e que está narrada em Marcos 6:13 e em Tiago 5:14, que os discípulos tinham por hábito ungir Jesus Cristo. Aí vocês vão ver aquela passagem também da Madalena que ela derrama, né, o alabastro sobre Jesus Cristo. Era uma unção também de honra, mas Jesus Cristo não visitando a casa, porque nesses episódios Jesus Cristo estava no meio dos seus discípulos e não visitando uma pessoa especificamente. E só um instantinho para mim aqui organizar. E de volta nós estamos aqui, ó, com uma outra expressão, né? Acho que está faltando um slide aqui, que é justamente o slide que fala, né, da unção que era feita para reis e sacerdotes. Mas nós vamos chegar até lá. Então aqui nós temos também que o azeite simboliza o Espírito Santo, ou seja, ele reveste a pessoa de poder para uma obra específica no serviço de Deus. Por isso, o ungido do Senhor, essa expressão, ela era utilizada como uma designação para o rei. O Antigo Testamento, ele indica... Não, antes disso, vamos voltar lá, só um instantinho aqui. Então, nós estamos de volta, eu consegui localizar o slide aqui, vamos fazer a apresentação dele. Então, nós estávamos comentando que o Antigo Testamento ele traz uma distinção de 3 tipos de unção, né? A unção comum, a medicinal e a sagrada. A comum, como nós vimos há alguns instantes atrás, né? Ela se aplicava em determinadas situações. Depois nós tínhamos a unção médica, né? Voltando para enfermo e para feridos. E aí ficou faltando para a gente a explicação da unção sagrada. Esse é um tipo de unção que tinha um propósito de dedicar a Deus algum objeto ou uma pessoa, de maneira que aqueles que foram, dessa maneira, né, foram ungidos a pedra que Jacó usou como travesseiro em Betel e o tabernáculo com os seus móveis. Você pode ler a história lá, né, a história de Betel, que nós acabamos até de comentar aqui alguns instantes atrás. Jacó utilizou como travesseiro, então ele ungiu aquela pedra, assim como foi ungido o tabernáculo e todos os móveis, né, ou seja, os pertences que estavam ali dentro. E você vai encontrar essa narrativa no livro de Êxodo, no capítulo 30, entre o versículo 22 e o 29. Mas para nós aqui hoje, o que mais vai importar é a unção de profeta, de sacerdote e de reis, porque isso vai trazer diferença aqui para a gente. E nós temos a narrativa de unção de profetas em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 16, e no primeiro livro das Crônicas dos Reis, no capítulo 16, verso 22. Aqui, mais uma vez, retratando, né, a quantidade de profeta que existe na Bíblia. Não pode ter só 2 passagens, né, que nós estamos trazendo como exemplos para cada um de nós. Não é uma coisa assim
um rol taxativo que não pode ser modificado e que são esses exclusivos itens. Antes, pelo contrário, né? Aqui são exemplos. Como exemplos de unção de sacerdote, nós temos lá em Êxodo 28, 41, Levítico 8, 12 e 30. E como exemplo de unção de rei, né? Que nós temos a unção tanto de Saul quanto de Davi, né? Está aqui no livro de 1 Samuel. E temos ainda mais referências em 2 Samuel 2,7, 1 Reis 1, 34 e 19, verso 16. Por que esses são momentos importantes? Porque nesse tipo de unção existe um conceito de unção que é sagrada, normalmente é feito para um propósito de Deus, né? É para honrar o nome de Deus, para trazer uma mensagem de Deus. E nesse sentido, aí sim, nós vamos ver que a unção ele tem como objeto, né, o azeite, usamos o óleo para poder ungir, né, o óleo para a unção, aí é o azeite, e o azeite na Bíblia tem como um dos seus simbolismos, são vários, né, você que lê a Bíblia viu lá que sobre Jesus desceu o Espírito Santo como uma pomba, né, isso mesmo? O vinho representa a alegria no Espírito Santo, e aqui também o azeite é um objeto que representa ou que simboliza o Espírito Santo como um revestimento de poder para a obra específica no serviço de Deus. Por isso a expressão, aí sim, por isso a expressão ungido do Senhor é uma designação comum para as pessoas que exercem o reinado, né? Ungido do Senhor. Por isso que Davi, quando chega lá naquela caverna, em que ele tem a oportunidade de pôr fim, né, à perseguição de Saul ali com a sua vida, né? Ele já tinha a promessa, Saul, um homem perturbado, né? Um homem que o Espírito Santo tinha se afastado dele, né? Ele começa a perseguir Saul. É interessante porque o Espírito de Deus já tinha abandonado Saul, né? O reinado é o de menos. Aí talvez uma lição prática para a aplicação prática de hoje o que é mais importante na nossa vida, a gente estava comentando há instantes atrás, é a presença do Espírito Santo em nós. Porque se não tiver o Espírito Santo, não adianta nada você possuir aí o reinado, né? Isso mesmo, não adianta nada você ter poder, né? Porque a presença de Deus não estará com você. E foi isso que trouxe incômodo para ele, porque o caso que eu contava era que Davi, ao se deparar, ele teve a oportunidade de acabar com uma perseguição que era inclusive injusta. O Saul estava o perseguindo gratuitamente, não tinha motivos para perseguir Davi, porque o Espírito do Senhor já não estava mais com Saul, ou seja, o problema de Saul não era com Davi, era com Deus, ele tinha que se acertar com Deus. E ele aí se envolveu numa jornada de perseguição que demonstrava a loucura que ele estava. Mas mesmo assim, Davi tendo a oportunidade de encerrar essa perseguição matando, né? Alguém pegou e falou, algum dos seus correligionários, algum daqueles seguidores que estavam lá, falou, olha, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. E aí Davi fala, quem sou eu para levantar a mão contra o ungido do Senhor, mostrando que a sabedoria de Davi estava, a humildade de Davi está aí, né? Talvez seja essa característica, né? Esse é um bom exemplo de que mostra o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Tendo uma oportunidade até no momento de justiça. Pode ter sido Deus dando a oportunidade dele de se redimir, de vingar, né, dos seus perseguidores. Mas Davi entendia que a vingança pertence a Deus, né? Então nós temos aqui que é exatamente isso, o azeite simbolizando um revestimento, ou seja, uma característica do Espírito Santo, preparando uma pessoa ou um local para que seja usado por Deus. E aqui, né, nós vimos que Jacó deitou sobre o travesseiro e o povo ungiu o tabernáculo. Então, nós temos no Antigo Testamento a questão da unção, tanto de pessoas como de objetos.
Mas o nosso destaque para a nossa lição aqui, nós estamos falando das características de Jesus, né? Jesus é o ungido, que significa Messias, e que no grego essa tradução vem para o Cristo. E nós vamos ver essas características encontradas na Bíblia. O Antigo Testamento indica um redentor vindouro que é chamado de ungido, ou portanto Messias. E são duas ocasiões que nós destacamos aqui. O Salmo 2:22, e aí nós temos ele aqui na nossa tela. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, e aí tem a continuação do Salmo, mas para nós aqui o que importa é a referência que é feita ao ungido do Senhor. E também nós vamos encontrar essa referência em Daniel 25:26, é uma passagem conhecida, e que nós vamos ler aqui nessa manhã, que diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, aqui são aquelas famosas 70 semanas, né, de Daniel, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, aqui mais uma referência, né, ou ungido, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Aqui nós estamos vendo que são referências literais das expressões Messias, ungido e também Cristo, como nós vamos ver a partir de agora. O Novo Testamento, ele demonstra que Jesus Cristo é o Messias esperado. Ele foi ungido com o Espírito Santo por ocasião do seu batismo. Então, nós temos aqui claramente que quando João Batista, ou João, está batizando Jesus Cristo, né? Batista, ele é chamado por causa do ofício de batizar, né? Mas João é sacerdote, estava lá batizando, né, os discípulos, os seguidores, né, a voz do que clama no deserto. Então ele estava fazendo isso, ele batizou Jesus Cristo, ele reconheceu Jesus Cristo com a qualidade de Messias. Nesse momento o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo, em formato de uma pomba, assim é o relato, né? Então nós temos esse relato. É mais um formato, mais uma, vamos dizer assim, uma teofania, né? Que o Espírito Santo é o próprio Deus, né? A essência de Deus, é o Espírito Santo. Então é o Espírito se revelando. Quando Deus se revela, nós temos uma teofania. Deus se revelando, Deus se tornando visível. Nessa ocasião, nesse episódio, no formato de uma pomba, descendo sobre Jesus Cristo, selando ali tanto um batismo físico pelas águas, como um batismo espiritual, como uma demonstração de que Jesus Cristo era realmente o Messias. E essa mesma passagem nós vamos entender lendo o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos. Então vamos lá, Lucas 4:18 está assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Lucas 4:18, basicamente repetindo as palavras ditas pelo profeta Isaías. Quem participou do ensino com o professor Júnior Aquino entendeu muito bem a utilização dessas expressões, e agora elas nos são úteis para esse entendimento aqui nesse cenário, nesse contexto, né, em que nós chegamos para estudar o Novo Testamento, trazendo todo esse arsenal que é importante compreender o que existia no Antigo Testamento para entender a leitura, a literatura do Novo Testamento, que são muitas mudanças. Eu como professor, eu preciso me deter assim bem no detalhe para conseguir compreender uma pequena parte, né? Imagina compreender a totalidade do Novo Testamento. Então, voltando, nós temos essa mesma utilização da expressão o Cristo em Atos 9:22, aqui através do apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo. Porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo, aquele que se refere. Todo o ensinamento do apóstolo Paulo era mostrando a figura do Senhor Jesus Cristo.
Atos 18:5, a mesma forma, e quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E mais do que isso, né? Nós podemos entender que Jesus Cristo recebe essa denominação, e aqui vai a lição prática, mais uma lição prática para o dia de hoje, a aplicação prática, o que nós devemos esperar em tempos de pandemia especialmente. Mas antes da pandemia, a nossa luta já era contra os principados, as potestades, e contra nós mesmos, para que nós não caíssemos em uma apostasia, não nos acostumássemos com as facilidades desse século, dessa geração, e não perceber a chegada, a vinda de Jesus Cristo. A palavra nos diz que ele vem como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Mas para quem que ele vai aparecer? Para aqueles que estiverem apercebidos, aqueles que estão esperando a vinda de Jesus Cristo. Então, repito mais uma vez, a nossa esperança não está na cura de qualquer doença que existe agora ou que possa existir no futuro. Muito pelo contrário. O cristão, o servo do Deus Altíssimo, o adorador que adora em espírito e em verdade, ele deseja ansiosamente a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui já trazendo umas últimas considerações para a nossa aula de hoje, tá aqui, ó. É por isso que Jesus recebe o título de Cristo, palavra grega que significa Messias. Jesus Cristo é ungido para ser, ao mesmo tempo, profeta, sacerdote e rei. E aonde que nós vemos essa referência? Nós vemos essa referência em Melquisedeque, né? O rei de justiça, sacerdote e rei de justiça, mas lhe faltava a característica de profeta. Então nós temos aqui sacerdócio em Moisés e reinado em Davi. E Jesus Cristo, os três completa: o profeta, o sacerdote e o rei. E as referências bíblicas para o seu estudo você vai encontrar aí na sua residência, em Gênesis no 14, 18, 20, em Deuteronômio 18, 15 e 19, e em 2 Samuel 7 e 16. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu volto a lembrar, você fique atento, a exibição da Escola Bíblica agora será aos domingos a partir das 9 horas da manhã, já inaugurando a partir de hoje, dia 21 de março de... dia 21 de março de 2021, eu fiz até confusão. E relembrando ainda mais a importância, os nossos cultos presenciais estão suspensos até o dia 31 de março. Então, nós teremos a exibição dos nossos cultos online, somente nas plataformas, né, na nossa rede social, onde você pode nos prestigiar com a sua presença, compartilhando os nossos vídeos, levando para os seus amigos, para os seus conhecidos, para as suas redes de relacionamento. E às terças-feiras, às 19h30, normalmente, sem a presença da congregação. Amém? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, estudem bastante, Deus abençoe vocês e até a semana que vem.